Bom dia, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver o tema tronco encefálico em sua vista posterior. Mas antes disso, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Pedro Rigo, esse aqui sou eu. Esse ali em cima está o meu contato. Atualmente eu sou graduando em medicina, estou no quinto período lá da UFMG e sou monitor da neuroanatomia. Agora eu vou mostrar para vocês a imagem que a gente vai trabalhar hoje, que é essa aqui, que é a vista posterior do tronco encefálico. Mas, peraí, o que significa tronco encefálico? Bem, quando eu estou falando de tronco encefálico, eu estou falando do conjunto de três estruturas. A mais cranial, o mesencéfalo, depois a ponte e o bulbo, a mais caudal de todas. Na figura, nós conseguimos ver o mesencéfalo aqui bem em cima, depois formando o assoalho do quarto ventrículo. Nós temos a ponte e depois, por último, mais caudal de todos, com essa forma cônica de transição entre medula e tronco encefálico, nós temos o bulbo. O limite entre ponte e bulbo ele não é muito preciso na vista posterior, não. Por isso, essa divisão é meramente didática. Além disso, no parte mais cranial de todas, a gente consegue ver algumas estruturas que são do diencéfalo. Por fim, também vemos o cerebelo e seus pedúnculos. Estruturas de todas essas partes do sistema nervoso serão abordadas hoje na aula. Bem, para a gente entender o tronco cefálico, a gente precisa perceber que existe uma cavidade dentro dele que contém líquor, chamada quarto ventrículo. Ela faz parte de uma coisa chamada sistema ventricular, que é essa coleção de bolsas contendo líquor que existe dentro do nosso sistema nervoso, tá? Eu marquei ele aqui para vocês darem uma olhada. Todo líquor é produzido dentro do sistema ventricular. Inclusive, por isso, o quarto ventrículo tem uma função vital, que é ele permite a comunicação do líquor do sistema ventricular com o espaço subaracnoide. Além dele, na imagem a gente vai conseguir ver também o outro ventrículo, que é este ventrículo aqui, chamado de terceiro ventrículo. E a gente só vai conseguir ver essa pontinhazinha dele, está numa região bem cranial, como vocês estão vendo aí. E tem a função de circulação do líquor, assim como o quarto ventrículo, que circula o líquor e permite essa passagem de sistema ventricular para o espaço subaracnoide. Beleza, pessoal, vamos falar um pouquinho do bulbo agora, que é uma transição entre a medula e o tronco encefálico. Assim, ele conserva algumas estruturas anatômicas da medula, como os sulcos da medula. A gente está vendo aí o mais medial de todos, o sulco mediano posterior, o mais lateral, o sulco lateral posterior. E entre eles, nós temos um sulco que fica intermédio, o sulco intermédio posterior. Entre o intermédio e o mediano, como na medula, nós temos o fascículo grácil. O fascículo grácil e nós temos entre o sulco lateral e o intermédio o fascículo cuneiforme. O fascículo grácil é responsável por trazer informações do membro inferior e da parte inferior do tronco de tato epicrítico, que é um tato mais discriminativo, que permite nos diferenciar dois pontos na pele, sensibilidade vibratória, que nos dá a capacidade de perceber vibração, propriocepção consciente, que é aquilo que nos permite localizar, por exemplo, nossa mão em algum lugar do espaço, mesmo de olhos fechados, e estereognosia, que é a capacidade de reconhecer formas. No fascículo cuneiforme, nós temos a vinda das mesmas informações, só que da parte superior do tronco e do membro superior. Tanto o fascículo grácil quanto o fascículo cuneiforme terminam seus respectivos núcleos, no tubérculo do núcleo grácil e no tubérculo do núcleo cuneiforme. O núcleo grácil e o núcleo cuneiforme enviam as informações do fascículo grácil do cuneiforme para o tálamo, que de lá será enviado para as áreas cerebrais responsáveis por identificar essas informações. Agora nós vamos falar um pouco sobre o assoalho do quarto ventrículo, que está marcado, e que é o limite mais rostral do quarto ventrículo. Bem, o assoalho do quarto ventrículo, sua estrutura mais vital é o trígono do vago, que é a região onde está o núcleo dorsal do vago, que envia suas fibras pelo nervo vago para inervar as vísceras torácicas e abdominais de maneira parasimpática. A gente vai ter o trígono do hipoglosso, que manda suas fibras via nervo hipoglosso para inervar a motricidade voluntária da língua, né? Depois a gente vai ter também o colículo facial, que para vocês entenderem bem essa estrutura, eu vou ter que fazer uma secção transversal da ponte, a gente consegue ver aqui, e vou marcar o núcleo do nervo abducente em azul e as fibras do nervo facial em vermelho. Como a gente pode ver, as fibras do nervo facial dão uma volta sobre o núcleo do nervo abducente, criando essa elevação em roxo, que eu marquei aqui. Assim, o colículo facial é essa elevação feita pela volta do nervo facial sobre o nervo abducente. A gente vai ter as estrias medulares do quarto ventrículo, que formam a parte coclear do nervo vestibulo-coclear, apesar de que não são tão importantes assim. E vamos ter também a área vestibular, que contém os núcleos vestibulares, que são relacionados com o equilíbrio. Né? Para você fazer vestibular, você tem que ser uma pessoa bem equilibrada, é assim que eu lembro. Depois disso, nós temos o locus cerúleus, que é uma formação reticular, e para eu lembrar a função dela, eu lembro que cerúleo é a cor do céu pela manhã. E o que eu faço pela manhã? Eu acordo. Então, o locus cerúleus, o locus azul do céu pela manhã, tem função de acordar, né? Ela é rica em neurônios
de noradrenalina, noradrenérgicos, que tem essa função de passar a gente do sono REM para a vigília. Beleza, pessoal, agora vamos falar um pouquinho do cerebelo, e é importante lembrar que o cerebelo, assim como o telencéfalo, é dividido em um córtex de substância cinzenta e um centro medular de substância branca. Dentro desse centro medular de substância branca, existem coleções de substância cinzenta chamada núcleos, inclusive eu deixei em evidência o núcleo denteado, que é um núcleo que está relacionado com o cérebro-cerebelo, que é a parte do cerebelo que está envolvida com a formação do plano motor. À esquerda, agora vamos visualizar os pedúnculos, o pedúnculo cerebelar inferior e o superior. Por eles passam tratos parecidos, que são o trato espinocerebelar posterior, pelo inferior, que traz informações de propriocepção inconsciente, que são aquelas informações sobre distensão de músculo, força exercida em tendões, que estão relacionadas com tanto a elaboração do plano motor, quanto com a etapa da correção do plano motor. E pelo pedúnculo cerebelar superior passa o trato espinocerebelar anterior, que ele traz essas informações de propriocepção inconsciente e também detectam os níveis de atividade no trato córtico-espinhal, que é um trato que está relacionado com a motricidade voluntária distal, assim permitindo o espinocerebelo corrigir o plano motor, né, sua execução. Além disso, o pedúnculo cerebelar inferior tem conexões coliva, que fazem parte da circuitos de aprendizagem motora, e nós temos o pedúnculo cerebelar médio, que é muito importante por passar por ele via córtico-ponto cerebelar, que está envolvida com a formação do plano motor. Vamos ver mais sobre ela um pouco mais tarde. E também o fascículo vestibulocerebelar, que tem a ver com o equilíbrio. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa estrutura aqui, que é o único nervo craniano que sai da parte de trás, né, da parte posterior do tronco cefálico. Ele é o nervo troclear, quadroclear, né? O nervo craniano 4. Ele inerva o músculo oblíquo superior do olho. A gente pode ver o músculo oblíquo superior do olho aqui, tá? Eu vou estar apontando para ele. E a função do músculo oblíquo superior do olho é fazer o olho olhar para lateral e para baixo. Tem gente que pensa que ele, por ser oblíquo superior, olha para cima. Mas o oblíquo superior é só a posição anatômica dele mesmo. Bem, agora vamos falar um pouco do mesencéfalo, né? Começando pelo colículo inferior, que é uma estrutura relacionada com a via auditiva. Ele recebe informações dos núcleos cocleares na ponte, as envia pelo braço do colículo inferior para o corpo geniculado medial. O corpo geniculado medial envia essas informações auditivas para o giro temporal transverso anterior, que é a via primária da audição. O que é muito diferente do que acontece no colículo superior, que recebe as fibras retinotetais e está relacionado com reflexos visuais, como o reflexo de piscar, e ele recebe essas fibras por meio do braço do colículo superior, completamente diferente também do corpo geniculado lateral, que recebe as fibras retinogeniculadas, que estão relacionadas apenas com visão diretamente, né? E envia elas para as bordas do sulco calcarino, que são a área visual primária. Agora vamos falar de uma estrutura muito importante do mesencéfalo, que é o pedúnculo cerebral. O pedúnculo cerebral, a sua função é mais entendida se vermos uma tratografia, né? A gente consegue ver aqui como todas as fibras que estão no cérebro, elas passam por essa estrutura do pedúnculo cerebral para chegar no tronco cefálico. Assim, a grande função dele é fazer essa conexão entre cérebro e tronco cefálico. Existem três tipos principais de vias que passam por aí. Nós temos o trato córtico-espinhal, que está relacionado com a motricidade proximal e distal voluntária. O trato córtico-nuclear, que traz fibras para os núcleos de nervos cranianos motores, que vão promover a inervação dos músculos, por exemplo, da mímica da face e outras funções. A gente tem também a via córtico-ponto cerebelar, que é a via relacionada com o plano motor. Surpreendentemente, é a via córtico-ponto cerebelar que ocupa a maior parte desse pedúnculo cerebral, o que reflete sua grande importância funcional. Um pouco das estruturas diencefálicas, a gente tem, por exemplo, a glândula pineal, que ela produz o hormônio melatonina, que ele está envolvido com a regulação do ciclo circadiano, tem certa função antigonadotrópica, mas uma correlação clínica legal é que uma substância que é agonista do receptor, ela age no receptor da melatonina, ela é utilizada hoje em dia no tratamento do jet lag, que é uma disfunção do sono que a pessoa fica quando faz viagens e que troca o fuso horário. A gente tem o pulvinado tálamo, que não se sabe ao certo o que ele faz, mas em lesões nele nós temos algumas alterações na linguagem. Nós temos também o trígono das abênuas, que é uma área bem importante, porque o trígono das abênuas manda eferências inibitórias para a área tegmentar ventral. A área tegmentar ventral, por sua vez, que é a formação reticular do mesencéfalo, ela é dopaminérgica e manda dopamina para áreas relacionadas com o prazer do cérebro. Então, quando a gente ativa o trígono de abênuas, a gente inibe a região que manda dopamina para a área de prazer do cérebro, causando a sensação de frustração. Bem, por hoje é isso, pessoal. Aqui tá todas as estruturas que a gente viu hoje. Recomendo que vocês deem um print nessa tela. Muito obrigado.